Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro e esse é o canal Vida Abundante e hoje é um dia muito especial. Por que dia especial? Porque eu decidi voltar às lições da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Fui agraciado de estar dando a Escola Bíblica aqui na igreja e me senti inspirado também de dividir com vocês e deixar registrado, né, cada lição, porque até eu mesmo posso voltar aqui e desfrutar mais um pouquinho de cada ensinamento que essas lições têm. Tem lições muito boas e esse trimestre ele fala sobre os ataques do diabo contra a igreja do Senhor, e eu creio que nós meditando nessas lições nós vamos estar blindando o nosso coração, a nossa vida, a nossa casa contra esses ataques, porque os ataques do diabo, tanto na nossa vida quanto na nossa igreja, tanto no nosso ministério, ele não para, não cessa. E se tem uma ferramenta que pode nos sustentar, né, pode nos blindar realmente, é a palavra de Deus, é a oração. E essa revista fala sobre isso. Hoje, dia 3 de julho de 2022, foi o dia que já demos a primeira lição. Não gravei, foi feita lá na igreja. Eu tive a oportunidade de estar sendo professor. E aí eu decidi, a partir dessa segunda lição, né, a sutileza da banalização da graça, tá aqui dividindo com vocês nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, ativa as notificações, porque eu vou trazer todas as lições desse trimestre. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você que é aluno, para você que nem é aluno da EBD, mas tem curiosidade de saber sobre esse tema, e você também que é professor, que eu tenho certeza que vai tirar alguns insights aqui sobre aquilo que nós vamos estar falando aqui nesse momento, tá bom? Então abra sua revista aí se você tem, se você não tem, acompanhe aqui. Eu vou procurar ser bem sucinto, não vou me estender muito, mas eu tenho certeza que aquilo que eu trazer aqui vai ser de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. O título da lição 2, que será do dia 10 de julho de 2022, é A Sutileza da Banalização da Graça. Texto áureo: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. A verdade prática: a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Só a verdade prática aqui já nos dá um pouco daquilo que vai ser essa lição, né? Falar sobre quanto custou, né, essa graça, que foi com preço de sangue. A Bíblia fala que nós não fomos comprados com ouro ou prata ou com qualquer pedra preciosa ou algo corruptível, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então foi algo valiosíssimo que nós, por mais que recebemos de graça, mas não foi de graça, custou um alto preço, né? Então um preço que nos impulsiona a ter frutos de justiça. O que nós vamos entender nessa revista é o seguinte: que nós não somos salvos por causa das nossas obras, mas também quando nós somos salvos, impossível as nossas obras não serem obras de justiça, não serem obras, frutos de justiça e obras que glorifiquem a Deus, que agradem o coração de Deus. Então essa revista vai trazer esse esclarecimento ao nosso coração. Então vamos lá. Primeiro tópico, né, fala compreendendo a graça, mas aqui eu quero ler também a introdução com vocês, que diz assim: nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. E é isso que nós vamos falar muito aqui nessa revista, nessa lição, né, sobre a barateação da graça, né, a consideração pequena que nós estamos dando à grandiosidade que é a graça de Deus. Uma frase que Deus colocou em meu coração foi a seguinte: que a graça de Deus ela é grande, porém a porta de Deus ainda é estreita. Eu vou repetir, se você tiver uma caneta aí, anote na sua revista. Se você é professor, leva essa frase para os seus alunos na igreja lá. Tenho certeza que eles vão debater sobre isso, que
A frase é a seguinte: a graça de Deus é grande porque alcança a todos, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, porém a porta de Deus é estreita. Então anote aí, a graça de Deus é grande, porém a porta de Deus continua sendo estreita. Por que isso? Porque para receber a gente diante dele, Deus recebe prostituta, ladrão, mentiroso, recebe a todos, mas Deus não aceita a todos. Que a gente tenha a falsa impressão que Deus aceita todo mundo. Não, Deus não nos aceita como nós somos. Deus nos recebe como nós somos, porém Ele nos transforma, Ele nos convida a nascer de novo. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então existe uma cruz a carregar, existe um sacrifício, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza, a nossa inclinação carnal é só para a carne, é só para o pecado. E a graça de Deus nos dá poder e força para vencer e subjugar essa natureza e viver em santidade, obediência a Deus. Então é isso que nós vamos estar vendo aqui nessa revista, e eu espero que seja de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, Eu vou estar aqui colocando todas as semanas as lições da revista da EBD, e também colocando outros vídeos a respeito do reino de Deus também. Compreendendo a graça. A graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens, ou seja, a graça de Deus, ela é divina. Se a graça é de Deus, as regras também são de Deus, Nós não temos o direito de falar assim: eu recebo a graça, mas eu vou viver de acordo com a minha vontade. Eu recebo a graça, porém eu vou fazer assim, 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 porque eu acho que tem que ser assim. Não. Se a graça é de Deus, se o favor foi de Deus, é Ele que tem que dizer como nós devemos andar. E Ele já disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então existe um sacrifício, Porque a salvação, nós vamos ver aqui, que já foi completa, já está plena, perfeita em Deus. Porém nós não estamos perfeitos. A nossa inclinação ainda é pecaminosa. E se nós quisermos desfrutar dessa salvação, teremos que negar a nossa natureza, nossos pecados, para entrar nessa graça, que é o favor de Deus imerecido, Um sacrifício completo e perfeito e eterno por Jesus Cristo naquela cruz. Então é isso que está falando aqui, compreendendo a graça divina. Se a graça é divina, as regras são divinas. Se a graça é de Deus, as regras são de Deus. É Deus que coloca as regras. Nós temos que seguir de acordo à sua vontade, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O segundo subtópico diz: a graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo nenhum sequer. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a de alguém que teve uma grande quantia e não tem como pagar. Então, irmãos, a graça é imerecida. Lá em Efésios, se não me engano, diz o seguinte: que nós estávamos mortos em nossos pecados, e Deus, Ele nos vivificou em Cristo. Nós estávamos mortos num lamaçal de pecado, e Deus em Cristo nos trouxe vida novamente, Quem está no lamaçal não diz regra: eu vou fazer assim, assado. Quem está no lamaçal só quer socorro. Quem está no lamaçal morto, no lamaçal, só quer ajuda. Então, quando Deus estendeu as mãos dele nesse lugar sujo de pecado, de imundícia, de esquecimento, de distanciamento de Deus, e nos resgatou e nos trouxe para Ele, lá nós não tínhamos direito de dizer que vou viver assim, viver assado. Quando Ele nos resgata, nos lava com o sangue de Jesus, nos purifica, nos transforma, então é Ele que tem que dizer como nós devemos andar. Por isso que a graça é de Deus, e nós temos que andar de acordo à vontade dEle, de acordo com o querer dele. Nós não temos direito de dizer: não, Deus me ama a si mesmo e é desse jeito assim. Não, Deus me amou de tal maneira que enviou seu filho para nos resgatar, e depois que nós estamos resgatados, nós somos servos dele, para que ele possa direcionar nossa vida e guiar nossa vida na sua vontade, aquilo que ele quer que nós
venhamos fazer, nós vamos fazer, vamos cumprir, porque aquilo que o diabo queria que a gente fizesse, a gente não tinha nem opção, a gente era escravo do diabo e agora nós somos servos de Deus. E Jesus ainda nos dá um upgrade maior ainda, falando o seguinte: não vos chamarei mais de servos, mas tenho-vos chamado de amigos, porque é tudo aquilo que meu Pai tem me revelado, eu tenho-vos feito conhecer também. Então, irmãos, nós obedecemos a Deus em gratidão à salvação, ao resgate da nossa alma, dele ter nos tirado desse lamação miserável, pecaminoso, e ter transformado a nossa vida. Esta é a graça de Deus, essa é a manifestação de salvação de nossa vida, é nós corresponder a essa graça maravilhosa. Amém? Então, no segundo tópico diz a graça no contexto bíblico, a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas escrituras é a referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. E o segundo fato aqui nesse segundo tópico fala o seguinte: o segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era a cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sob os seus lombos. Aqui fala duas coisas. Primeiro, que Adão tinha livre-arbítrio. Adão pecou porque quis pecar. Adão pecou porque ele decidiu pecar. E por que Deus, tão sábio e tão onisciente, colocou uma possibilidade de erro para Adão? Porque ele colocou aquela árvore ali, né? Sabendo que Adão poderia pecar. É porque Deus, desde a eternidade, ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus não queria criar um robô que falasse santo, 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 santo sem parar. Ele queria criar um filho que olhasse para ele, contemplasse a grandeza dele e preferisse obedecê-lo, e quisesse obedecê-lo, e quisesse o honrar, né? Então, toda vez que Adão via aquela árvore ali e que Deus disse assim: você pode se alimentar de tudo, desfrutar de tudo, menos dessa árvore aqui. Toda vez que Adão via aquela árvore, falava assim: eu não vou tomar, eu não vou comer dessa árvore, por mais que ela seja atraente aos meus olhos, por mais que pareça ser muito saborosa essa fruta, eu não vou querer. Toda vez que ele decidia isso, ele estava adorando a Deus, escolhendo por Deus, e Deus queria isso, até que um dia ele não resistiu e acabou caindo e se afastou de Deus, perdeu a natureza santa que ele tinha, e agora recebeu uma natureza pecaminosa, iniquidade, se afastou do jardim de Deus. Por isso que aqui no segunda observação fala que ele era cabeça de raça, porque assim como Deus deu ordem a toda espécie produza conforme a sua espécie. Por isso que um cachorro e uma cadela vai dar um cachorrinho, uma vaca vai dar um bezerrinho, né? O cachorro não vai parir um rato, né? É sempre segundo a sua espécie. Os seres humanos também segundo a sua espécie. E os seres humanos também herdaram espiritualmente a descendência de Adão. Por isso que nós já nascemos no pecado. Nós já nascemos afastados de Deus. Nós já nascemos com a iniquidade colada em nossa carne. Por isso que você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela mente sozinha, porque ela já nasceu do pecado. Por isso que Davi disse o seguinte: do pecado nasci, né? E do pecado me concebeu a minha mãe. Então, nós fomos criados conforme a imagem de Deus. Porém, quando Adão peca, nós também recebemos essa herança pecaminosa, né? Então, irmãos, a graça de Deus, ela se manifestou em nossa vida, nos dando oportunidade. Assim como o jardim foi tirado de Adão quando ele pecou, quando a graça de Deus veio para nossa vida, é como se Deus trouxesse de volta, né, o jardim para nós. O jardim significa comunhão com Deus, porque Adão desfrutava de comunhão com Deus. Então, quando a graça de Deus vem até nós através de Jesus Cristo, é o jardim de novo de Deus para nós termos comunhão com Ele novamente. Porém, a nossa natureza é como se fosse aquela árvore que Deus disse para Adão não comer. A nossa natureza é como se fosse essa árvore, e nós temos que lutar todos os dias. Por isso que a Bíblia fala: mortificar a vossa carne, né, e andar em espírito.
Não coma dessa árvore. Essa árvore hoje significa a nossa natureza pecaminosa. Por isso que quando vem vontade de mentir, você não deve mentir. Vontade de prostituir, você não deve prostituir, porque tudo isso está inerente à nossa carne, à inclinação pecaminosa. Mas se nós obedecermos a Deus, nós vamos mortificar a nossa carne e andar em santidade diante de Deus. Aí sim nós vamos desfrutar da salvação que já está pronta em Cristo Jesus. Ou seja, nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos. Porque nós somos salvos é que nós fazemos o que fazemos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa trazer esclarecimento ao seu coração. E aqui, no final desse segundo subtópico, você vai ler e você vai ver que Deus ele satisfez o amor da justiça e também o amor à humanidade. Porque porque nós temos a cultura de dar jeitinho nas coisas, né? Jeitinho. Por exemplo, se você vê um policial, né, que for amigo seu e você tá com o carro passando naquela blitz ali e por algum acaso o farol tá quebrado ou alguma coisa, algum detalhe no seu carro que seria passível de uma multa, de uma repreensão, se você for amigo do policial, o policial olhar para você assim e falar: não, passe, porque dá jeitinho. O ser humano dá jeitinho, mas Deus ele não dá jeitinho, né? Quando Deus ele moeu Jesus naquela cruz, foi porque ele abomina o pecado, né? E Jesus ele foi ferido, né? Foi pisado, moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, né? E sobre as suas pisaduras, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Muitas pessoas falam assim: mas Deus ele é amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Que Deus é esse que manda as pessoas para o inferno? É o mesmo Deus que moeu Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Então, irmão, nós temos que ter esse entendimento. Deus ele não dá jeitinho, né? Por isso que nós temos que lutar, né? Mortificar nossa natureza, né? E andar em santidade, porque a Bíblia fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então existe uma cruz a carregar. Como eu disse, eu vou repetir mais uma vez a frase para você não esquecer: a graça de Deus ela é grande, mas a porta de Deus ainda é estreita, né? Então é necessário abandonar os pecados, é necessário mortificar nossa carne para termos acesso a essa graça maravilhosa, essa salvação eterna maravilhosa que Jesus Cristo conquistou naquela cruz por nós. Então vamos dar continuidade aqui. Eu não quero ser alongar muito, eu quero trazer só os pontos principais aqui em nome de Jesus. A extensão da graça. As escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus, e por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina. Cristo Jesus. Esta graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente do credo, religião, ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Ou seja, isso são doutrinas que estão entrando na igreja hoje para destruir a sã doutrina da palavra de Deus, né? Porque a salvação, como eu disse, ela se manifestou para todos os homens, né? Mas para que os homens nasçam de novo. Escute uma coisa: Deus, muitas pessoas falam assim: Deus me aceita do jeito que eu sou, Deus te aceita do jeito que você é. Deus não aceita do jeito que você é. Deus te recebe do jeito que você é. É diferente, né? É diferente ele lhe aceitar e ele lhe receber. Receber, ele recebe a todos, do jeito que você tiver. E a primeira palavra que você vai receber dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era assim que ele fazia. Deus recebeu a prostituta. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí começaram a jogar as pedras. Ninguém jogou pedra naquela prostituta, naquela mulher adúltera. E aquela mulher se aproxima de Jesus. Jesus, ele poderia chutar aquela mulher: sai daqui, adúltera. Mas não, ele ouve aquela mulher. E a mulher falou assim, se aproxima dele e falou: cadê os seus acusadores? Ela disse: todos fugiram. Ou seja, ele recebeu ela, conversou com ela. Porém ele falou: vá e não peques mais, porque eu te recebo do jeito que você é, mas não te aceito desse jeito que você é, porque eu sou santo. É a mesma coisa, irmãos. Deus, ele te recebe do jeito que você é, mas Deus não te aceita do jeito que você é. Você tem que nascer de novo, né? Nascer de novo, ser uma nova criatura para desfrutar dessa salvação de Jesus Cristo. Então vamos seguir. Seria interessante que você anotasse isso também. Deus recebe a todos,
mas não aceita a todos. Deus recebe a todos, mas não aceita a todos. Deus não aceita você do jeito que você é. Se você é professor da escola dominical, eu traria essa frase para os seus alunos, para vocês discutirem isso, né? Esmiuçarem ainda mais com textos bíblicos, para poder trazer mais dinamicidade à sua aula, em nome de Jesus. Vamos lá, terceiro tópico. A graça no contexto da reforma. A corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante no século XVI é muito diversificado. Aqui fala sobre a corrupção da doutrina da graça. Você vai ler aqui, você vai observar que a Igreja Católica começou a pegar objetos e começar a colocar como aquele objeto tivesse valor. Se você comprasse, ele tivesse valor para ser salvo, valor para você ter mais intimidade com Deus, e começaram a desvirtuar a sã doutrina da palavra de Deus. E hoje, por incrível que pareça, depois da reforma, de mais de 500 anos da reforma, a igreja que se diz evangélica, alguns vendem também caneta, vendem também ramo, vendem também água ungida. Então são outras reformas que são necessárias a ser feitas, mas isso aí é assunto para outra lição. Mas aqui fala nesse subtópico a corrupção da doutrina da graça, né? Então fala sobre isso. Os líderes, né, católicos começaram a se desvirtuar da sã doutrina. Por isso que veio a reforma protestante. O segundo subtópico fala a restauração da doutrina da graça. Aqui já fala sobre a reforma. Como foi observada, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina pela fé somente. Então, irmãos, eles começaram Lutero começou a perceber que a igreja estava indo para outro caminho, se afastando da escritura, se afastando da graça de Deus e colocando outras coisas, penduricalhos, né, como se diz, para poder substituir, né, a graça, o sangue de Jesus Cristo, invalidar o sangue de Jesus Cristo. Por isso que veio a reforma protestante, né, e Lutero colocou ali em uma das suas teses: somente pela graça, somente pela escritura, né, somente pela fé. Então, isso foi um acontecimento histórico, mas muito relevante para o dia de hoje, porque nós começamos a entender que quando a igreja começa a desvirtuar, quando o ataque do inimigo começa a querer atacar a igreja, desvirtuar a igreja, nós temos que voltar para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, porque é na palavra que nós conhecemos a vontade de Deus, né? E quando nós voltamos para a palavra, Deus nos corrige, Deus refaz a rota e nós começamos a ser guiados novamente por essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida e para a sua igreja também. E o último tópico, para nós encerrarmos, fala da graça no contexto contemporâneo, né? A graça barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzido na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais cresce, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. E isso eu falei hoje na igreja lá, na escola dominical, que a igreja tem crescido muito, né? Crescido muito, e na mesma proporção que a igreja tem crescido, né, a moral da igreja tem diminuído, né? E o pior é que nós não estamos sendo perseguidos, não é pelo evangelho, não é pela cruz de Jesus Cristo, não é pela mensagem do evangelho. Nós estamos sendo perseguidos, né? A igreja tem perdido a sua moral por se envolver em política, por se envolver em esquemas, mesmo dentro da religião, né? Por comprar e não pagar, por falta de caráter, coisa que ímpio às vezes não pratica, muitos pastores têm praticado, né? Escândalos sexuais dentro da igreja, enfim. Então a moral dos cristãos tem diminuído na mesma proporção que a quantidade de evangélicos tem crescido. Por quê? Porque tem inchado, mas as pessoas não têm voltado à sã doutrina da palavra de Deus. Eu creio que é a palavra que nos doutrina, é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos guia. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é luz e lâmpada para os nossos caminhos, né? Então ela mostra a direção, ela mostra a segurança, porque ela é luz para o nosso caminho. Então voltemos para a palavra de Deus, né? Para que a gente possa ser influência, né? Porque se um sal ele não prestar, ele tem que ser jogado fora.
uma luz embaixo da mesa não adianta para nada. Então o sal e luz, eles são dois exemplos de influência. A luz influencia, o sal influencia no sabor, e nós não podemos perder a nossa influência como sal e luz de Jesus Cristo nessa terra. O valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós. E o tempo verbal diz que essa transação foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isto é graça. A graça é perfeita, é completa. A graça é perfeita e é completa, porque o sacrifício foi perfeito e foi completo. Quando Jesus disse está consumado, ele não estava brincando, estava realmente consumado. A salvação já é real, já existe, né? E nós temos que dar valor a isso. É impossível você ser salvo e você não ter prazer de fazer obra de justiça, você não ter prazer de dar frutos ao Senhor. É impossível. Significa que depois de salvo você não vai pecar? Não, você vai pecar, mas o pecado será um acidente. Você sentirá tristeza pelo pecado, porque o Espírito Santo habita em você. Mas a pessoa que vive na prática do pecado e diz que é salvo é mentiroso, porque não tem como você ter prazer em algo que fez Jesus Cristo pagar aquele preço terrível. Você pode até errar, você pode até pecar, mas isso nunca vai dar prazer a você. Isso seria um acidente na sua vida e não prazer, porque quando você tem prazer no pecado, não é mais pecado, é iniquidade, né? É o prazer pelo pecado, é o pecado planejado, né? É a vivência no pecado. Uma pessoa que vive no pecado não pode se dizer que é santo, né? Não pode se dizer que é salvo. E concluindo, nesta lição partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Então não barateie a graça de Deus, porque ela custa um preço alto, e desfrute desse presente maravilhoso, conquistado não com prata, com ouro ou qualquer pedra preciosa ou alguma coisa corruptível, mas com o sangue de Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Eu espero que essa lição possa ter trazido, né, edificação, né, à sua vida, renovado a sua fé. Você que é professor, que você possa tirar algumas coisas aqui para levar para a sua lição no domingo que vem. Você que é aluno, que você possa se fortalecer cada vez mais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque eu vou colocar aqui todas as lições desses trimestres em nome de Jesus. Deus abençoe, vida abundante para você.